Fala galera, beleza? Estamos aqui com um cenário novo, né? A gente está no apartamento novo, ainda não é um cenário definitivo, a gente separou um escritóriozinho ali, a gente vai pintar a parede, fazer o nosso estúdio bem legal, mas enquanto isso a gente vem gravando aqui na sala mesmo, né? O importante é trazer conteúdo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um fundo imobiliário que é bem pouco conhecido, na verdade não achei quase nenhum vídeo sobre ele, não vejo muitas pessoas comentando, tá? Só que eu acho que é um fundo imobiliário que pode ser muito promissor já pro ano que vem, já para 2021, que é mais um fundo imobiliário de papel, é o ARRI 11, tá? Então nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que você precisa saber sobre ele e as minhas perspectivas já para o próximo ano, tá? Mas antes disso já quero te fazer um convite. Se inscreva no canal, no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo novo que estiver saindo por aqui. Seguinte, o ARRI11 é um fundo imobiliário até recente, tá? É um fundo imobiliário novo. Ele fez seu IPO ali em outubro de 2019, né? Fez a arrecadação com o valor inicial da cota de R$100. Trouxe uma colinha aqui para ajudar a gente. Seguinte, o preço dele hoje está em R$ 88,79 e o valor patrimonial dele está em R$ 93,46. Ou seja, a gente já consegue chegar à conclusão que ele está abaixo do valor patrimonial. Teoricamente, ele está barato, né? Em relação ao dividend yield do fundo imobiliário, algo que muita gente acha muito importante, né? Até por isso que os fundos imobiliários de papéis, na verdade, são bem atrativos, porque eles costumam pagar mais dividendos do que a média do mercado, mais que os fundos de tijolo, né? De shoppings, laje corporativa, galpão logístico, e esse fundo imobiliário está pagando a média de 7% ao ano. Só que aqui já vem um probleminha que eu identifiquei logo de cara. Que probleminha é esse? Ele não paga dividendos de uma forma muito estável, tá? Tu não vê aquela constância. Por exemplo, tu pega o IRDM11, vem pagando uma certa constância. Tu pega outros fundos imobiliários, como por exemplo o CPTS11, tu pega o MCCI11, o MXRF11, tem uma certa constância no pagamento de dividendos. E o ARRI11 não tem uma certa constância, tem uma certa volatilidade. E isso pode acabar não sendo bom para algumas pessoas, mas para outras isso pode ser atrativo. Então, tá com a média aí de 7% ao ano e o último dividendo pago foi de 80 centavos. No último relatório gerencial soltado aí, postado na verdade, ele divulgou que no mês de novembro teve um dividendo ali que ficou acumulado em 33 centavos e esse dividendo será somado ao dividendo de dezembro, que será pago no mês de janeiro. Ou seja, parece que no mês de janeiro terá um dividend yield aí legalzinho, tá? Talvez até acima do que o último mês. A gestora é a Atrio Asset, uma gestora recente aí no mercado, não é uma gestora com muitos anos de carreira não, e o foco do fundo imobiliário é priorizar ali mais em IPCA, né? Uma rentabilidade, como é que eu posso dizer, um índice de indexação mais o IPCA e não o CDI. Se a gente pega, por exemplo, o RDM11, MXRF11, qualquer outro fundo imobiliário de papel bem famosinho aí, a gente vê principalmente 3 índices de reajuste, né? A gente pega o IPCA, o CDI ou o IGPM. E esse fundo ele quer focar mais no IPCA e nem tanto no CDI, tá? A meta dele é ficar com pelo menos ali, na verdade, no máximo 10% do portfólio atrelado ao CDI, tá? Então, a priorização do IPCA, eu acho isso bom, tá? Eu gosto mais do IPCA do que o IGPM, inclusive, porque o IGPM tem uma volatilidade muito grande, né? Se tu pega, por exemplo, esse ano, o IGPM chegou a bater 20% no acumulado. Agora o IPCA tem uma certa, assim, segurança, digamos assim, não tem uma volatilidade muito grande. Enquanto isso, os fundos de papel atrelados ao IGPM podem pagar muito agora e ano que vem podem pagar pouco, e o IPCA pode pagar não tanto agora, mas continua pagando isso ao longo dos anos. Então eu priorizo, acho até melhor em relação ao IPCA, tá? E o gestor divulgou que aí nos próximos meses pretende colocar metade do caixa tá, em outros fundos imobiliários. Atualmente não tem participação em outros fundos imobiliários, esse fundo tem somente CRIs, já vou falar um pouquinho sobre os CRIs que ele tem, e o gestor divulgou que pretende alocar metade do caixa em fundos imobiliários aí nos próximos meses, tá? Hoje esse fundo imobiliário tem um patrimônio líquido pequeno até, aproximadamente ali 35 milhões de reais, e hoje 11,4% desse patrimônio está alocado no caixa, tá? Seguinte, falando agora dos CRIs que ele tem. Ele tem simplesmente 3 CRIs na carteira. Isso é um ponto negativo, né? Tu pega, por exemplo, o IRDM11, o MCCI11, MXRF11, CPTS11, vários outros do mercado, eles têm muito CRIs na carteira. Tem 15, 20, 25 e esse aqui tem somente 3. E aí tu pode se assustar, pô, Antônio, só 3? Meio arriscado isso, né? Sim, é meio arriscado sim, e tu tem que ter uma certa cautela. Só que isso pode ser um ponto positivo também. Que ponto positivo é esse? Pô, o fundo imobiliário tem aproximadamente 1 ano de história no mercado aí, né? Tá começando agora. Então se você pegar ele agora no começo, quando todo mundo não tá dando bola para ele, não tem muito olhares dos investidores, você pode pegar um boom no longo prazo, né? Porque esse fundo imobiliário tende a crescer. O gestor tá demonstrando bastante que ele quer crescer. Então não vai permanecer para sempre com apenas 3 CRIs, entendeu? Claro que tem um risco muito grande você comprar agora, seria mais uma aposta, digamos, do que um investimento, né? Tu estaria ali contando meio que com a sorte desse fundo imobiliário crescer bastante, mas querendo ou não, maior o risco, maior a rentabilidade. Mas lembrando sempre que a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, né? Então se você quiser, claro que tem que fazer uma gestão de risco ali dentro da sua carteira, tá?
Desses 3 CRIs, um deles é classificado como AAA, AAA. Isso é muito bom, né? Um CRI, uma dívida imobiliária com uma nota AAA, cara, uma dívida excelente. Os outros 2 não foram avaliados ainda, mas o gestor avaliou 2 CRIs com nota 100, um critério dele próprio, né? E um com nota 75, ou seja, um pouquinho pior ali do que os outros, né? Em relação a ele ser high yield ou high grade, ele não é nenhum dos dois, é uma mistura, tá? Só para você ficar ciente, um fundo imobiliário high yield é aquele fundo imobiliário que prioriza CRIs com alta rentabilidade, né? Então, tem um risco muito maior, como por exemplo o HCTR11, tem um risco muito maior, mas uma rentabilidade muito maior também. E o high grade prioriza muito mais a segurança do que a rentabilidade, no caso do IRDM11. O IRDM11 tem uma rentabilidade boa mesmo assim, mas também tem uma segurança muito maior. E o AR e RI11 não é nenhum dos dois, tá? É uma mistura ali. O gestor diz que pretende dar uma misturadinha entre high yield e high grade, tá? Falando um pouco mais agora desses 3 CRIs. Um dos CRIs, o devedor é a BRF Foods, que é a Sadia Perdigão, né, uma empresa gigantesca. Inclusive, a RDM11 tem bastante CRI da BRF Foods, né? E o indexador dele é o IPCA. Hoje ele está rendendo 5,5% ao ano, mais o IPCA. O IPCA está aproximadamente 3,9%, 4% ao ano, né? Então dá uma rentabilidade aí de 9% ao ano, uma rentabilidade que eu considero até boa, tá? E esse é o CRI que está avaliado aí com AAA, tá? Uma avaliação muito boa mesmo. O valor foi de R$ 1.488.946 desse CRI e ele vence em janeiro de 2039, ou seja, tem um vencimento de longo prazo. Algo que eu considero super positivo também, beleza? O segundo CRI é da GLP Participações SA e o indexador é o IPCA mais 3,75, dá uma rentabilidade aproximadamente ali de 7,7 ao ano, 7,6 ao ano, uma rentabilidade boa também. E o vencimento dele é em janeiro de 2027. Mais um CRI de longo prazo, algo que eu considero aí ser algo bem atrativo, na verdade, né? E hoje ele tem R$ 1.423.745 nele, tá? E o último CRI é o da RNI, Negociações Imobiliárias. Está rendendo o CDI mais 1,25, uma rentabilidade bem baixa, né? O CDI hoje está aproximadamente 2%, ou seja, está rendendo 3,25 ao ano. Algo que eu não considero já tão atrativo, eu considero até ruim. É extremamente seguro, mas também uma rentabilidade muito baixa, tá? E além desses 3 CRIs, o gestor já divulgou que pretende fazer uma aquisição de mais 6 CRIs. Só que assim, ele não deu a certeza, tá? Ele está numa certa estruturação, está avaliando, mas ele deixa bem claro no relatório gerencial que ele não firmou nenhum compromisso que ele irá adquirir esses CRIs. Porém, ele deu uma divulgada aí que ele pretende adquirir. E desses 6 CRIs, 5 são indexados ao IGPM, tá? Uma taxa média do GPM mais 9,5 ao ano. Ou seja, o GPM está aproximadamente aí 18%, 19%, daria uma rentabilidade de 27%, 28% ao ano, tá? E um vencimento de 5 anos, ou seja, ele pegaria provavelmente em janeiro de 2021, fevereiro de 2021, e iria até 2026. E seguinte, tá? Desses 6 CRIs que ele pretende adquirir, hoje ele tem 3 e ele pretende botar mais metade do caixa em outros fundos imobiliários. E é aqui que eu pego assim, digamos, uma certa oportunidade. Por quê? Pensa comigo, tá? É um fundo pequeno, começou em outubro de 2019, fez o IPO, arrecadou bastante dinheiro, só que tem uma certa demora para aplicar esse dinheiro, né? Para alocar esse dinheiro. Conseguiu alocar, pegou 3 CRIs. Agora está com dinheiro em caixa, certo? Tem somente 3 CRIs e é um fundo pequeno. Se tu pega ali a negociação dele diária, ele negocia aproximadamente 2.000 cotas por dia. Agora, se tu pega outros, trouxe até aqui. Caramba, deu uma gaguejada agora. Trouxe aqui até um exemplo do IRDM11. O IRDM11 tem uma negociação de 54.000 cotas por dia, enquanto ele tem de 2.000, ou seja, uma liquidez muito baixa. Ou seja, é pequeno, tá? Tem um portfólio pequeno, não tem muita atenção dos investidores, e isso pode ser um ponto bem positivo, tá? Tem muito fundo imobiliário que era assim, bombou, e a galera foi dar olhar somente depois que subiu muito. Por que eu sigo confiante com ele? Vou dar minha opinião pessoal agora, tá? Eu acho que pode ser um bom fundo imobiliário, mas ao mesmo tempo acho que ele é bem arriscado. O gestor já deixou bem claro que ele pretende fazer uma alocação mais em IPCA e não tanto em GPM. Isso eu considero algo positivo, tá? Ele falou também que tenta priorizar no máximo ali, tenta, na verdade, deixar no máximo 10% do portfólio em CDI, algo que eu considero positivo também. E ele já anunciou que pretende adquirir outros fundos imobiliários, ou seja, não será um fundo somente de papel, será um fundo meio que misto, né? Será um FOF também terá cotas de outros fundos imobiliários, algo que eu considero super positivo também. Só que a gente não tem como saber que tipo de fundo que ele vai comprar, que tipo de CRI que ele vai comprar, se são CRI seguros, se não são CRI seguros. Então tem que acompanhar o andar da carruagem aí também para saber como é que vai ser. Mas de fato hoje pode sim ser uma oportunidade, tá? Mas lembrando que isso aqui não é uma recomendação, é uma base de estudo para você se aprofundar um pouco mais aí nesse mercado, tá? Tá com preço abaixo do valor patrimonial, tá num preço de uma certa forma atrativo, só que também não dá para levar isso muito em conta, porque o valor patrimonial pequeno, né? Tipo, são 3 CRIs somente, se ele vender um CRI desse e colocar outro, o valor patrimonial já muda muito, então vai mexer um pouco aí no fundo imobiliário. De uma certa forma, você vai estar
correndo um risco muito grande, na minha opinião, se você comprar esse fundo imobiliário hoje, mas também pode ter uma rentabilidade muito alta no futuro. Eu invisto nele? Não, não invisto. Como eu sempre disse aqui, eu demoro um pouco para decidir investir num fundo imobiliário, né? Eu vou acompanhando. Eu vou acompanhar ele agora, venho estudando ele aproximadamente umas 2 semanas, vou acompanhar mais, tá? Vou esperar o relatório gerencial de janeiro, vou esperar o de fevereiro, vou acompanhando até mais ou menos março, junho, até porque esse fundo não vai mudar muito no prazo de 6 meses. E vou atualizando vocês também no que eu estou achando aí da gestão do fundo imobiliário. Mas de uma certa forma, eu acho sim que vale a pena acompanhar e vem daí os passos do gestor e do administrador, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado e até o próximo.